A paz do Senhor a todos, mais um bom dia na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para receber alimento direto dos céus, um alimento que vem direto da palavra do Senhor. Nós somos apenas vaso, mas a palavra do Senhor, através dos profetas, ele revela a sua vontade. E hoje eu deixei o tópico da mensagem lá: diga ao povo que marchem. Até colocamos o hino nacional porque somos brasileiros. Então hoje essa palavra, diga ao povo que marchem. Eu analisando a palavra que está em Êxodo capítulo 14 e versículo 15, me acompanha aí. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que eu olho assim na caminhada cristã, na caminhada espiritual, na caminhada do povo de Deus para a Nova Jerusalém? Sempre teve um ato de comando, sempre teve as batalhas, teve as lutas, teve os tempos de escravidão, mas teve o tempo da vitória. E eu analisando essa palavra, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés foi alguém que foi criado dentro do Egito, porque na época em que Faraó mandou matar todos os meninos dentro dos hebreus, Moisés, guardado 3 meses pela sua mãe, ele foi guardado por Deus. Quando Deus escolhe alguém, ninguém pode matar. Quando Deus escolhe alguém para uma obra, ninguém pode impedir. Mas as lutas, elas vêm porque toda pessoa que ela é escolhida do Senhor, ela vai passar por luta. Toda pessoa que tem um chamado de uma liderança, ela vai passar luta quando ela está na posição do Senhor. Deus, ele não escolheu Moisés porque Moisés era perfeito. Não, ele era um escolhido do Senhor. Deus nos escolhe por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou no ventre da nossa mãe. E Moisés, no tempo que morreu tantas crianças dentro do Egito, por causa de um governo corrupto, por causa de Faraó, por causa da maldição que tinha sobre os egípcios, muitas crianças inocentes morreram. Mas Moisés foi guardado. E quando Joquebede, ela não conseguia mais guardar o bebê, ela colocou ele num cestinho e betumou, porque o betume era uma coisa, algo de proteção de água. Então ela colocou e lançou esse menino no rio Nilo, mas crendo na promessa do Senhor. No que você tem crido? No que você tem esperado para os teus filhos? Eu olho para esta mulher, a Managassub, Anai, no tempo de Faraó, uma mulher que lutou pelos seus filhos, uma mulher que lutou pela sua família. Princípios de Deus essa mulher tinha. Quais são os teus princípios hoje? Quais são os teus princípios hoje? O que você defende hoje diante da obra do Senhor? Você que vai para a igreja toda semana, você que se diz que é evangélico cristão, o que você defende? Você defende a família ou você defende o aborto? O que você defende? Isso é para mim e para você. Estou pregando para a igreja na terra. Deus me chamou como Atalaia, Deus me chamou como Ezequiel. O Senhor disse para mim que ia me levantar nesse tempo para pregar para aqueles que já conheciam a palavra do Senhor. E o Senhor ainda falou assim para mim quando me chamou: olha, você não vai falar com um povo de estranha língua, você vai falar para o meu povo, mas eles são duros e obstinados de coração. É isso que o Senhor fala para a igreja. Mas eu e você, que defendemos os princípios cristãos, como a Joquebede, ela defendeu a sua família de Faraó, assim nós temos que ter essa posição. E Moisés foi chamado por Deus, e ele foi criado porque a filha de Faraó, nesse tempo ela estava tomando banho no rio Nilo, e ali ela viu aquele bebê e o amou. Moisés, por que ela deu o nome de Moisés? Foi tirado das águas, foi tirado da luta,
foi livrado, Ramachuricantarai, foi livramento do Senhor, águas, foi tirado daquilo que o inimigo queria que acontecesse, mas Deus com a sua mão forte, estendeu a mão sobre a vida de Moisés, porque Deus tinha um projeto na vida de Moisés, e Moisés, ele foi criado dentro, ali com os egípcios, mas ele tinha um sangue de hebreu, ele tinha um amor pelos hebreus, ele defendia os hebreus, e teve uma situação que ele não aguentou ver o espancamento que os egípcios faziam com os hebreus, porque os hebreus nesse tempo, eles eram escravos de Faraó. Quantos anos eu e você vivemos escravos de Satanás? Quantos anos, Xerecanto e Derabastébia, eu e você não tinha esperança? Eu falo como pastora hoje, porque eu me converti de uma religiosidade para o cristianismo, e eu conheci a palavra do Senhor. Não faço acepções com ninguém, mas aquele que acredita num Deus vivo, independente da placa da igreja, e que defende os princípios cristãos, esse vai vencer, esse vai lutar pela sua família, esse vai dizer: ei, estou aqui para lutar, de joelhos no chão. Você tem orado pela tua nação? Você tem orado pela tua família? O que você tem pedido nesse tempo? Estamos em tempos de guerra, e aqui, nesse tempo da casa de Levi, que era Moisés, estava em tempo de guerra. Moisés cresceu ali nas doutrinas, nos costumes dos egípcios, mas o coração falava mais alto, o sangue falava mais alto. Quando a gente é cristão, a gente grita, a gente clama, a gente se expõe naquilo que acredita. É por isso que nós, muitas vezes, as pessoas não entendem. Por que quando levantam um cristão para defender a causa do Senhor, defender princípios bíblicos, há tanta luta? Aqui, quando o tempo que nasceu Moisés, Satanás se levantou. Vamos matar enquanto é pequeno, vamos destruir agora. Mas o Senhor... eles não sabiam que o Senhor estava com a mão estendida sobre a vida de Moisés. E nesse tempo, quando ele foi defender um hebreu, ele matou um egípcio. Ele matou. Por isso que eu te digo que não há homem perfeito na terra, mas há um Deus perfeito. Mas Deus, ele permite muitas coisas, sabe por quê? Porque Deus usa nós na imperfeição. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E aqui Moisés, ele fugiu, e foi para Midian. Quando ele chegou em Midian, ele ficou na casa de um sacerdote chamado Jetro, e ali com o tempo ele casou com Zípora, essa filha de Jetro, e 40 anos depois Deus o chamou por detrás do deserto, e disse para ele: Moisés, chegou o tempo de você tirar o meu povo da escravidão. Ele disse: eu? Um homem que já matou? Eu não sei falar, eu sou de língua pesada, eu até não sou muito educado. Mas o Senhor diz: eu sou aquele que sou, eu sou o que sou, e tu irás e falarás tudo o que eu te mandar. Como que eu vou chegar lá, Senhor? Ele disse: eu vou mostrar os sinais, os prodígios. Sabe, igreja, Deus, ele mostra os sinais para os cristãos. E quando chega o momento dele destruir, ele destrói. Quando chega o tempo dele tirar o inimigo, ele tira. E ele tira com mão forte. Não é pela mão do homem que vai vir a nossa bênção. É a mão do Senhor que vai estar estendida sobre a minha vida, sobre a tua família e sobre a nação brasileira. Eu profetizo hoje a bênção, a vitória. E Moisés foi levantado sem força, sem conhecimento. Foi um homem que foi obediente ao Senhor. Sabe, igreja, não precisa saber muito. O que mais eu e você temos que ter é temor do Senhor. Orar a Deus e ver o que Deus quer da minha vida e da tua vida. O que Ele quer que nós façamos nesse tempo. Porque a luta vai vindo geração, vai saindo geração. Eu acredito como meus pais, eles já não estão mais aqui, mas eles deixaram um ensinamento que nós temos que ter temor de Deus, ter respeito. É isso que nós aprendemos dos nossos pais, educação. E essa palavra hoje, Moisés, ele tinha um sangue de
profeta. Eu pergunto para você, o que você tem dentro do teu coração? Você tem sangue que defende a obra? Ou você tem um coração voltado para as coisas ruins? Ou você tem um coração e pensa assim, deixa que se virem? Não, a igreja ela foi levantada na terra como sal da terra e luz do mundo. Ela não compatua com as trevas, ela não compatua com as coisas que estão fora da palavra. É para isso que a igreja do Senhor se levantou na terra. E hoje, olhando aqui Moisés, ele teve muitas lutas quando ele chegou lá. Quando ele chegou lá, nem o povo hebreu reconhecia ele. O povo hebreu era um povo duro de coração. É a igreja do Senhor na terra. É um povo duro, obstinado de coração, com ideias próprias. Ele não quer saber o que Deus tem, ele não quer saber o que Deus fala, ele não quer saber a direção do Senhor. E ele tem medo até de orar para saber a verdade da vida dele para Deus. Mas aqui tem uma geração que vai morar no céu. Se você faz parte desses profetas, esse é o tempo da igreja se levantar e orar pela nação brasileira. E aqui quando Moisés se levantou, ele se levantou pelo povo de Deus. O povo de Deus era uma nação, tá? Uma nação que o diabo tinha roubado. Eles hoje são nação. Desde 1948, Israel se tornou nação. Como se tornou nação? Pelo poder de Deus. Porque se você olhar a história e como, não teria. Mas eles não perderam a sua identidade. Eles não perderam em quem eles criam. E eu e você? Apenas um grito de Satanás nós vamos se render? Nós vamos deixar da nossa identidade de cristão para servir as coisas do mundo, as coisas que são oposição às coisas de Deus? Quem é você hoje? De que lado tu está, Ramanagastébria? É o Senhor que pergunta. Eu sou pequena e eu disse para Deus que eu abro a boca e Ele me usa para dizer que assim diz o Senhor. E Moisés foi. Veio tanta praga, igreja. Deus mostrou tanto poder para aqueles egípcios, mas Faraó, ele tinha um coração endurecido, porque Deus permitia endurecer o coração de Faraó, para provar o povo de Deus, para provar quem eles eram. Mas chegou a última praga, foi a morte de todo o primogênito. Mas aonde tinha o sangue do cordeiro, na casa dos hebreus não morria ninguém, nem animais, mas dos egípcios todo o primogênito morreu. Inclusive o primogênito de Faraó, que se assentaria no trono. Deus, quando Ele dá uma ordem de comando a um povo, a uma nação, quando chega a ira do Senhor, Ele não vai ouvir as misericórdias de um povo rebelde, mas Ele vai livrar o seu povo da maldição. Ele vai livrar nós da maldição, como Ele fez para os hebreus. E aqui eles conseguiram sair. Eles conseguiram sair com mão forte. Estude a palavra e tu vai ver. E quando chegou o momento que estavam na frente do mar, 600.000 homens, fora crianças e mulheres. Você já parou para pensar? Deus tinha uma nação ali na mão dele. Deus tem uma nação na mão dele. E o inimigo ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Tem um hino que diz assim: mas se eu orar, o céu vai mover. Mas se eu orar, Deus vai responder. Mas se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se você crê, eu te digo que em muitos lugares da Bíblia o leão dormiu, o leão teve que jejuar. Quando tem crente na cova, quando tem cristão jejuando, quando tem cristão que ora, o inimigo vai ter que bater em retirada. E aqui eles chegaram na frente do mar, e ali um mar vermelho, numa situação, um mar revolto. E Deus disse para Faraó, endureceu o coração de Faraó. Ele disse: vamos atrás dos hebreus. E Faraó vinha, e os hebreus ali na frente parado, o povo desanimado. Sabe, quando vem a luta, o povo solta as mãos. Não, é hora de orar. Eles estavam ali esperando a provisão do Senhor. Em quem você tem esperado? Eu tenho esperado a provisão do céu. A minha bênção ela não vem do homem, ela
orar e pedir o que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo. E quando chegou ali, aquele povo murmurava, aquele povo agora, nós vamos morrer aqui tudo afogado, que é assim o povo de Deus. O povo que se diz de Deus, o povo que não é convertido e que está dentro das igrejas, mas aquele que é convertido, aquele ele não abre mão. E ele disse assim, Deus falou com Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E aquele povo começou a marchar, mas pastor, marchar para onde? No mesmo lugar. Eles começaram a marchar, sabe o que queria dizer isso? Deus quis dizer assim para ele, ei, e quando chegar a hora de vocês passar o mar, vocês não estão tudo atrofiado ali? É hora de marchar, é hora de colocar a minha fé e a tua fé em ação. Ainda que tu não enxergue nada, ainda que tudo está nublado, eu te digo que o agir de Deus vem na hora certa. E naquele momento ele disse, você Moisés, toque as águas, Ramandarabastébia. E você líder, você que é pastor, você que é liderança espiritual, aonde você está? Em quem você tem defendido? O que você tem defendido? Tem medo de perder ovelhas? Eu não tenho, porque eu quero aqueles que lutam comigo. Eu quero aqueles que lutam por uma causa cristã. É melhor lutar com 300 de Gideão do que ter 22.000 covardes junto com você. Então hoje eu te digo, toque as águas, você que é profeta do Senhor. E Moisés tocou as águas. A Bíblia diz que veio um vento oriental a noite toda e as águas foram divididas. Sabe qual era a promessa do Senhor para o povo? Vocês vão passar em seco, vocês vão passar o mar seco. Igreja, nós vamos marchar, o mar vai se abrir e nós vamos receber a nossa vitória. É batalha espiritual. Você acha que esse povo estava numa batalha o quê? Física? Esse povo estava numa batalha espiritual e precisava uma intervenção do Senhor, precisava do milagre do Senhor. E eu e você estamos num tempo de batalhas espirituais que precisamos do milagre do Senhor. E a Bíblia diz que Faraó veio com seus cavaleiros, e quando o povo de Deus estava passando, 600.000 homens, fora crianças e mulheres. E vocês sabem que multiplica isso aí, porque os hebreus eles tinham muitos filhos, tinham mais que uma mulher. Então você imagina a multidão que tinha para atravessar. Mas quando o faraó viu, ele deu ordem para os cavaleiros, vamos entrar. Deus vai dar ordem, o inimigo vai até a metade, mas não chega no fim. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor, Jesus estava esperando o povo hebreu para o lado de lá. Jesus te espera para o lado de lá. Canaã, a Jerusalém espiritual te espera por lado de lá. Para eles era Canaã, a terra que manda leite e mel. A nação brasileira, igreja, quando eles entraram, que todo o povo hebreu passou, Deus disse para Moisés, agora Moisés toque as águas, e fechou. E a Bíblia diz que morreram os egípcios, e Faraó ficou vendo. Deus não mata o inimigo grande. Como que vai morrer o inimigo? Ele tem que ver o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer, e quem é o Senhor na minha vida e na tua vida, quem é o Senhor sobre uma nação. E ali foi destruído o inimigo, e a Bíblia diz que Israel atravessou em seco. Quero te dizer nesta manhã, que você e eu somos adoradores da última geração. Se você quer fazer a coisa certa, é agora. Não vai mais dar tempo para você. Se eu e você era agora, o preço virá sobre a minha vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Então hoje eu te digo, qual é a tua bandeira, Rabaxandarábia? Qual é a tua bandeira? Primeira é a bandeira do Evangelho. E eu sou brasileira, e você é o quê? Fica uma pergunta ali para você. E hoje eu profetizo, você que é soldado do Senhor, você que tem se levantado pela obra do Senhor, você que tem defendido os princípios cristãos, independente de placa, eu quero te dizer, vamos lutar junto, porque essa batalha, quem vai vencer é o Senhor. E aqui ainda ele disse, ficai parado e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Assim diz o Senhor para ti. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém.